Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês um novo vídeo aí da nossa série de vídeos sobre fundamentos de programação. E eu vou estar abordando hoje o tema de estruturas de controle. Então, ele basicamente, essas estruturas, né, elas definem, né, o fluxo de execução do seu código ali, baseado em condições. Então, a partir, né, desse vídeo, você vai conseguir criar um código mais dinâmico ali, baseado em condições, para poder realizar, né, as suas funções. Começando aqui. Então, o que que são essas estruturas de controle? Bom, basicamente, eles vão definir, né, essas estruturas vão definir como e quando cada etapa ali, cada parte do seu código vai ser executada. Então, esses condicionais, eles vão te ajudar a definir o que vai ser feito baseado, né, naquelas condições. Então, como uma analogia, é muito interessante a gente trazer como regras de trânsito mesmo, né? Então, esses condicionais, eles vão definir quando que o seu código para de ser executado, quando ele vai para um outro caminho. Dessa forma você consegue criar um programa mais dinâmico, um programa mais inteligente ali, para poder lidar com os casos reais aí, né? Com os problemas reais que a gente tenta solucionar através da programação. Então, existem três tipos principais. O primeiro são o tipo de a estrutura de controle sequencial. Nela, basicamente, vai ser a execução mesmo do código ali, seria a estrutura mais simples, né? Então, o comando no código geralmente vai ser um após o outro. Então, você define uma variável aqui e você lê ela aqui embaixo. Então, primeiro você vai definir, depois você vai ler. Se você tentar fazer o contrário, tentar ler antes de definir, provavelmente o seu código vai dar algum erro. Então, a primeira estrutura de controle é essa sequencial, e você tem que ter noção de que o código é rodado sequencialmente para que você não cometa esses erros. Às vezes você tenta acessar um valor que não foi declarado, ou então você tenta acessar um resultado que ainda não foi processado. Então, é importante você ter essa noção. Então, geralmente, ele vai ser executado na ordem em que aparece no código. Salvo, né, algumas condições, quando, por exemplo, você define uma função dentro do seu escopo ali da main, por exemplo, só que você não executa essa função já. Então, como é só a definição da função e na main não tem nenhuma chamada para essa função, provavelmente esse trecho de código ele vai ser pulado e vai continuar a outra execução. E se futuramente tiver a chamada para essa função, aí sim vai voltar no código e vai executar aquela função. Mas saiba que, mesmo sequencialmente, ele já leu aquela função, então ele já consegue esperar que alguém o chame. Então, nem sempre vai ser sequencial, mas o código ele já estrutura ali, ele já lê ali, de forma que ele consiga acessar aqueles valores, caso seja chamado futuramente. O segundo tipo seria os tipos condicionais, são os famosos if else, se você já ouviu falar. A tradução, né, é se ou se não. Então ele basicamente ele vai testar algum condicional ali, é um condicional booleano, né? Tal valor é maior que esse, tal valor é igual a esse. E de acordo com o resultado, né, if, se for verdadeiro, ele executa o que está dentro do bloco do if, se não, ele vai executar o que está dentro do bloco do else. Também existem outros casos que eu vou abordar mais para frente, que você pode aumentar mais esse número de condições, mas basicamente, né, para uma ideia geral, seria isso. E a gente também tem o terceiro tipo, que seria os tipos de repetição, as estruturas de repetição. Nela, os códigos eles vão rodar várias vezes até atingir determinada condição. E a gente tem dois tipos principais, que seria o for e o while. Existe também o do while, que é uma variação ali do while, mas basicamente, na maioria das vezes, a gente vai utilizar ou só o for ou o while. Agora, abordando aqui um pouco mais sobre a parte das estruturas sequenciais, nela, o programa, né, o compilador ali, o interpretador, ele vai executar o programa linha por linha, de cima para baixo, sem desvios ou repetições. Então, ele é um sentido fixo ali, não tem alteração nenhuma. Trazendo uma analogia, é como seguir uma receita passo a passo ali. Então, você primeiro pega os ingredientes, depois mistura, depois assa. Então, é algo sequencial mesmo, como o próprio nome diz. Então, aqui a gente tem um exemplo aqui, onde a gente tem a definição de uma variável nome, que chama Maria, e a definição de uma variável idade, que recebe o valor 16. Então, o ano de nascimento aqui a gente declara, né, var ano de nascimento, ele vai ser o ano de 2026 menos a idade, e eu vou exibir, né, o valor do nome e o ano de nascimento. Então, a gente espera aqui como saída Maria e 2010. Mas note, se por acaso a gente tivesse colocado esses dois console log antes aqui, é, como ele lê de cima para baixo, ele ia tentar
exibir esses valores, só que esses valores não foram definidos ainda, o código não sabe o que que é. Então, ele provavelmente daria um erro. Então, por isso é importante você ter noção desse código sequencial, né? De como você, a ordem que você deve definir as coisas, a ordem que você deve executar cada chamada ali, ok? Aí como dica eu trago aqui, né? Mesmo sendo simples, a ordem importa muito. Você vai ver que muitas vezes aí durante a sua vida aí de programador, você vai deparar com erros aí que você acha que é algo muito complexo, e você vai ver e é algo desse tipo, algo, tô chamando aqui e não existe ainda. Então é muito importante a gente manter essa atenção no básico, porque às vezes o problema ele é muito mais simples do que a gente imagina. Agora, abordando a parte das estruturas condicionais, então, como eu já falei, né, ela permite que o programa tome decisões baseadas em alguma condição. Então, ele vai avaliar aquela condição, se for verdadeiro ou falso, ele vai executar uma coisa ou outra. Então, a primeira delas, como eu já disse, é o if-else, né? Então, ele vai ser uma estrutura básica ali de decisão, onde se for verdadeiro, ele executa tal bloco, se não, ele vai executar o outro bloco. Existe o else if, que meio que você consegue aumentar mais, né, as opções de senão. Então, tipo, você testa tal coisa é isso, é, se não se tal coisa é isso, se não se tal coisa é isso. Não é uma prática muito boa você utilizar muitos else if no código. O ideal é quando você tem muitas condições assim para ser testado, você já mudar para o switch, mas é uma opção para o programador, né? Então ele permite adicionar múltiplas condições encadeadas para testar vários cenários, como eu disse. E por fim, para esses casos, como muitos cenários, a gente tem uma solução mais elegante, né, mais bonita, ali, mais limpa para o código, que é o switch. Que ele é ideal para ele comparar uma variável com múltiplos valores específicos de forma organizada. Então, se você tem uma variável que ela pode receber vários valores e dependendo de cada valor você tem que executar tal coisa, o ideal é você utilizar o switch. Mais para frente a gente vai trazer exemplos, então fica um pouco mais claro de entender. Mas o importante aqui é você entender a diferenciação, né, entre esses dois tipos de estrutura de controle, ok? Eu falei que ia ser mais pra frente, mas o exemplo já tá aqui no próximo slide. Então, aqui a gente tem um exemplo com o if e aqui a gente tem um exemplo com o switch. Então, né, aqui a gente tem uma variável nota. O nosso if ele vai verificar. A nota aqui tá 7,5, né? Nota é maior ou igual a 7? Aí ele vai executar, se for verdade, ele vai executar esse console log do aprovado. Se não, ele vai executar o bloco aqui nesse console log do reprovado. E aqui nesse caso, a nota é maior ou igual a 7, então o resultado esperado seria aprovado. E já aqui para o caso do switch, a gente tem um outro esquema de como fazer, né? Então a gente tem essa variável dia definido como valor 3, e a gente dá um switch aqui para o dia, né? Então caso 1, né? Então, caso o valor do dia for 1, eu vou mostrar a segunda. E dou um break aqui para ele parar a execução desse bloco. Caso o valor do dia seja 2, eu vou colocar que é terça. Caso o valor seja 3, eu vou colocar que é quarta. E por default, né? Às vezes é um valor não esperado, que é muito importante a gente colocar esse caso default para que sempre tenha um resultado esperado, senão seu código pode quebrar, pode ter uma execução que você não espera, então é melhor você já definir o que vai ser feito quando você não, quando for um valor que não está tratado ali, ok? E aqui seria no caso outro dia. E como resultado esperado, né, como o valor de dia é 3, aqui a gente com certeza viria no console ali, no terminal, né, escrito quarta, ok? Então, aí você pode ver, aqui a gente tem 3 condições, 4 até se for contando a default. Então, é muito mais elegante você utilizar um switch do que você colocar if dia tal, tal, é igual a tal tal, else if dia igual a tal tal, else if dia igual a tal tal. Então, enfim, é melhor, mais bonito você utilizar o switch nesses casos. E por fim, agora abordando um pouco sobre as estruturas de repetição, elas também são comumente chamadas de loops, né? Então, elas vão executar o mesmo bloco de código ali várias vezes até determinada condição ela ser atingida. Então, como primeira estrutura, a gente tem o for. Então, ele é utilizado quando a gente tem informação do número de vezes que isso vai ser executado. Então, precisa executar 5 vezes, precisa executar 10 vezes, 1000 vezes. Se você tem esse número, você utiliza o for. Agora, se você não tem esse número e precisa esperar determinada condição ser atendida, você utiliza o while. Por exemplo, enquanto tal coisa não atingir tal valor, enquanto tal resultado não atingir tal valor. Então, aí você coloca ele no while e ele vai executando até aquilo atingir. Se ele não atingir, ele vai rodar infinitamente. Então, é muito importante você colocar uma condição ali que seja
que não cause, né, um loop infinito, porque isso vai consumir toda a memória do seu computador, enfim. O ideal é você pensar bem nessa condição para poder fazer o bloco ali ser executado. E uma parte similar aqui a gente tem ao while, que seria o do while. A principal diferença é que ele garante que o código seja executado pelo menos uma vez até testar a condição. O while, basicamente, ele testa a condição e roda o bloco de código. O do while, ele roda o bloco de código para depois testar. Bom, aqui a gente tem alguns exemplos dos loops, né? Então, primeiro aqui como for. Então, eu tenho for. O for significa para, né, em inglês, para quem não sabe. Então, para. Aí eu defino a variável i aqui com o valor zero. Então, para i do valor zero, sendo i menor que 5 i mais, esse i mais quer dizer que eu estou incrementando o meu i. A cada vez que ele rodar, o i vai receber o valor dele mais 1. Então, tipo, de 0 vai ser 0 mais 1, vai ser 1, 1 mais 1 vai ser 2, 2 mais 2 vai ser 3, até ele atingir essa condição aqui de i menor que 5. Então, quando o i ele for 4, ele vai parar, porque se colocar i mais 1, ele vai atingir 5, então ele não vai executar. Então, seria basicamente assim. Vamos debugar mesmo, né? Então, o código lê na sequência, na ordem sequencial, né? Então, ele vê essa definição aqui. Começa com 0. Então, o valor de i nesse momento é 0. 0 é menor que 5? Então ele vai exibir. 0 aparece. Aí ele roda de novo. Vai incrementar, né? Vai ser 1. 1 é menor que 5? Então ele exibe. Beleza. Roda de novo. Vai ser 2. 2 é menor que 5? Exibe. Roda de novo. 3 é menor que 5? Então ele exibe. Roda de novo. 4 é menor que 5? Então ele exibe. Aí chegou aqui, ó, no 4, ele vai entrar aqui de novo, vai ser 4. Na verdade, quando ele termina de executar, vai chegar no 5, né? Porque depois que o 4 chega aqui, ele vai incrementar aqui com o i++. Então ele chega aqui no 5. Então 5 é menor que 5? Não, 5 é igual a 5. Então ele não vai executar esse código e vai dar sequência aqui para o resto do código se houver, né? Então por isso que a saída aqui esperada seria 0, 1, 2, 3 e 4. O while aqui é parecido, então a gente tem o while e a gente testa a condição. Primeiro a gente define a variável aqui, x com o valor 0. Então, x é menor que 5? Né? Porque é 0. Aí ele vai entrar, vai mostrar que é 0 e vai incrementar aqui dentro. Aqui o incremento ele é feito na própria definição do for. Aqui a gente coloca dentro do bloco de código. Então x vai virar 1. 1 é menor que 5? Então vai exibir 1, vai virar 2. 2 é menor que 5? Mostra 2, vira 3. 3 é menor que 5? Mostra 3, vira 4. 4 é menor que 5? Mostra 4 e vira 5. Aí beleza, virou 5 aqui. Chega aqui, 5 é menor que 5? Não. Então, sai fora. Aí fica 0, 1, 2, 3, 4 como saída. Aí o do while é basicamente a mesma coisa aqui do que o while, só que a diferença é que eu falei. Primeiro você garante que ele execute pelo menos uma vez antes de testar a condição. Então ele roda aqui, ó, var 0, ele já roda, ó, ele não testa nada, ele já manda um do. Então faça isso. Então ele já vai mostrar o valor e vai incrementar. Aí aqui ele vai testar se o valor de y é menor ou igual a 5. Se a gente definisse aqui que o valor era 6, ele ia aparecer o console, porque ele vai rodar primeiro para depois testar. Aí depois que ele visse na hora de testar, nossa, 6 ele é menor que 5? Não, aí ele ia parar. Mas pelo menos uma vez seria garantido, ok? Bom, eu acho que eu consegui passar para vocês aí a noção, né, dessas estruturas de controle. Elas são uma parte muito, muito importante para todo programador ter bem dominado ali, saber bem, porque você utiliza isso o tempo todo no mundo da programação. Isso, nossa, muitas, muitas vezes você vai utilizar, você vai ver até, às vezes, em código de IA que é gerado. Hoje em dia, a gente muitas vezes não vai nem escrever mais o código, né? A gente tem as IAs aí que estão dominando essa parte mais bruta aí, né, digamos assim, do desenvolvimento, onde a gente tem que pensar mais em decisões arquiteturais, mas mesmo assim é importante você ter essa noção para que você garanta que aquele código gerado por uma IA, por exemplo, ou o código que você mesmo gere, que você mesmo programa, desenvolva ali, seja de qualidade. Então você tem que entender. Às vezes você vai pedir um prompt, ele gerar um prompt para a IA, ela vai gerar um validador de condições ali com vários if else, if else, if else. Você já sabe que isso, agora você já sabe que isso não é o ideal. Então você já pode ajustar o prompt, ou você manualmente pode ir lá e ajustar na mão o resultado daquele código. Então eu acredito que seja um bom caminho para você que quer se tornar um programador aí, entender bem essa base para poder lidar bem aí com o mercado de trabalho, ok?
Se ficou alguma dúvida, você pode deixar nos comentários. Por favor, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal, deixa o like para me ajudar. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Fica assim, até mais. Tchau, tchau.